White Online, capítulo 355. Humanidade versus o Avatar de Deus. HP, 19.250 20.000 avos. A quantidade de HP que o Avatar perdeu deixou os jogadores deprimidos. Mas eles não pararam. Mas então, o Avatar conseguiu bloquear o resto dos ataques com seu escudo e enviou um raio de espada em direção a eles. Os jogadores empalidecerão. Mas então, os conjuradores avançaram e todos com a cor marrom em suas vestes começaram a entoar o mesmo feitiço. Parede da terra. Instantaneamente, uma parede de terra marrom surgiu do chão rachado e bloqueou o raio da espada. Essa visão fez os jogadores torcerem com olhares emocionantes. O Avatar parecia descontente e preparado para enviar outro raio de espada. Então, Isaac apareceu no ar e disparou outra bala. Porém, desta vez, a bala era ilusória. Tiro de rifle usado. O Avatar sentiu um arrepio nas costas ao ver a bala ilusória. Memórias da batalha anterior surgiram em sua mente e ele sabia como era difícil se defender. Portanto, ele decidiu se esquivar. Ele se esquivou e pensou que era o suficiente. No entanto, a bala conseguiu pousar em seu ombro e atravessá-lo. O Avatar ainda suspirou de alívio porque não conseguia sentir nada sólido atingindo-o. Então, ele ouviu uma voz arrepiante que fez seu corpo esfriar. Real. Jato. A bala dentro do ombro solidificou e destruiu a omoplata antes de perfurar a carne e sair dela. Ah! O Avatar gritou e cambaleou. HP, 17.220 20.000 avos. Seus olhos cinza-pedra começaram a ficar vermelhos. No entanto, antes que pudesse fazer qualquer coisa, ele foi atingido por uma dúzia de feitiços. HP, 15.620 20.000 avos. Continue, Darth gritou e, pela primeira vez desde o início da batalha, os jogadores sentiram uma esperança surgindo do fundo de seus corações. No entanto, essa esperança logo foi subjugada. O Avatar apontou o dedo para o teto empoeirado e gritou alto. Primavera, outono. Isaac, que corria atrás do Avatar, empalideceu ao ouvir o grito. Então, uma grande pedra pousou diante dele, fazendo voar uma dúzia de metros. Bum! Bam! Colidir! Rachadura! Paulada! WHACK! Ah! Os jogadores gritaram em agonia e, a cada queda de pedra, dezenas de jogadores morreram. Partículas flutuantes surgiram do nada e penetraram nas paredes e no chão. Conjuradores, caiam! Darth, tentando desesperadamente evitar que os jogadores morressem, gritou até sua voz ficar rouca. Os feiticeiros com vestes marrons o ouviram e construíram outra parede de terra. Mas isso foi muito mais fraco do que antes. Mais da metade dos feiticeiros da terra morreram. Bam! Bam! A parede de terra conseguiu bloquear vários pedregulhos antes que se tornasse demais, e sua proteção desabou. Mais uma dúzia de jogadores morreram e o restante dos jogadores encontrou algum tipo de cobertura. Então, Darth pensou que eles perderiam se isso continuasse. Eles têm que estar na ponta ofensiva, e não o contrário. Por isso fez uma aposta arriscada e gritou. Todos os lutadores, em diante. Os jogadores com classes Fighter empalidecerão. Eles pensaram que Darth tinha enlouquecido, mas depois de ver alguns jogadores com classes semelhantes saindo do disfarce e indo direto para o Avatar, eles tiveram que segui-los. Quase 100 jogadores deixaram suas capas e correram em direção ao Avatar com rostos pálidos, como se estivessem correndo em direção à morte e não houvesse nada que pudessem fazer. O Avatar girou a espada na palma da mão e enviou um golpe horizontal na direção dos jogadores que se aproximavam. Mas então, uma única bala apareceu e pousou nas costas da palma da mão, o que fez com que seu golpe de espada não acertasse centenas de jogadores de aparência pálida. Os jogadores alcançaram o Avatar e começaram a hackeá-lo. Logo, seus ataques começaram a destruir o arsenal e logo viram a pele abaixo. Eles perderam suas vidas e começaram desesperadamente a cortar a carne na esperança de reduzir o HP do Avatar, mesmo que aos poucos. O Avatar tentou quebrar seu escudo contra os jogadores, mas foi atingido por uma dúzia de feitiços. Mesmo que Darth quase os tenha enviado para a morte, isso não significava que ele permitiria que morressem tão facilmente. Ele colocou várias flechas na corda do arco e começou a atirar. Todos seguiram seu exemplo e logo o Avatar estava sendo empurrado para trás com o HP diminuindo rapidamente. Meia hora depois. Um jogador que fazia parte dos Arf Spellcasters caiu no chão de joelhos. Ele estava envolto em vestes marrons esfarrapadas e seu rosto estava sujo com substâncias desconhecidas. A área ao redor dele foi destruída com destroços caídos, chão rachado, vestes destruídas e sangue azul. À distância, ele podia ver a batalha avassaladora entre o Avatar e os jogadores restantes, faltando menos de 50. E eu não posso. Como podem eles continuar seguindo? Cada palavra proferida por ele foi uma tarefa difícil. Seu coração batia forte e ele sabia que havia ultrapassado seus limites para continuar proferindo os feitiços. Seus olhos lacrimejaram ao ver o HP do Avatar cair abaixo de 1000, mas o fim parecia tão distante. Desde o início da luta ele estava assustado com cada fibra do corpo. Por alguma razão, ele ainda estava vivo, apesar de seus amigos terem morrido no primeiro minuto de luta. Apenas a verdadeira elite ainda estava viva. A cada golpe da espada,
Um jogador morria. A força do Avatar não poderia ser descrita com meras palavras. Ele não conseguia entender como eles poderiam lutar tão bem. No entanto, ele tinha um palpite sobre como. O principal motivo foi o homem de cabelos brancos e o homem de cabelos pretos que mantinham o Avatar ocupado, o que o impedia de se concentrar em matar os outros jogadores. Ele não conseguia entender como eles poderiam continuar lutando mesmo depois de cada ataque poder ser a sua morte. A pressão mental era imensa porque eles deviam saber que seria impossível vencer se morressem. O GH. Ele lentamente se levantou. Então, ele viu sua bengala de madeira rachada, que estava a apenas alguns feitiços de ser destruída. No entanto, ainda poderia ser recuperado se levado ao reparador. Se fosse totalmente destruído, ninguém poderia repará-lo. Era seu bem mais precioso e a única razão pela qual ele poderia ser chamado de jogador de elite. Ele mordeu o lábio até que o sangue começou a escorrer. As pontas dos dedos roçaram lentamente a bengala de madeira e logo ela estava na palma da mão. Ele fechou os olhos e sentiu a onda de emoções correndo em suas veias. Assim que ele abriu os olhos, seus lindos olhos castanhos brilharam. Então o globo brilhou e outra rachadura apareceu na cana de madeira. Ele apontou a bengala para a figura distante do Avatar e disse em voz alta suas palavras poderosas. Arf Crash. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.